Olá pessoal, sou eu de novo. Todos conhecemos Five Nights at Freddy's. A franquia tem milhões de fãs, chegando até a ganhar um filme. A franquia teve início em 8 de agosto de 2014 com o lançamento de FNAF 1, um jogo onde você é um guarda noturno que deve sobreviver até 6 horas da manhã por 5 noites contra animatrônicos, vigiando eles pelas câmeras, fechando as portas nos momentos certos e também economizando energia. Por conta do sucesso, é garantido uma continuação. 10 de novembro, lançado também em 2014, e nesse novo jogo houve grandes mudanças na gameplay em relação a evitar animatrônicos. Essa sequência nos apresenta a Puppet, uma personagem muito importante para a história. E novamente com o sucesso de FNAF 2, estava mais do que claro que outro título iria surgir, sendo este FNAF 3, lançado em 2 de março de 2015. Jogo que nos apresenta o vilão principal da franquia. Depois tivemos o lançamento de FNAF 4, lançado em 23 de julho de 2015. O jogo é point click e com ausência de câmeras. A franquia estava tomando um novo rumo e na sequência também apostariam nessa ausência, nos levando ao FNAF Six Location, lançado em 7 de outubro de 2016. O jogo é uma evolução em relação à jogabilidade, trazendo uma história mais centralizada e para muitos é o melhor jogo da franquia. E neles conhecemos a Circus Baby, até que em 4 de dezembro de 2015 foi lançado o jogo que seria o encerramento da franquia, Ed Fazbear's Pizzeria Simulator, onde reunia os principais personagens do jogo. E hoje eu vou comentar a minha opinião do porquê FNAF 6 é um jogo que desperdiça o potencial. Mas antes, deixa um like e se inscreva no canal, vai ajudar demais, então bora! Primeiramente irei comentar sobre a história. Nesse jogo nós somos o Michael Afton, desta vez decidindo acabar com tudo através de um plano elaborado com a ajuda de Henry, onde reuniram todos os principais animatrônicos em uma pizzaria. E da mesma forma que o jogo se vendia como um simulador de pizzaria, os personagens principais enganaram os vilões com uma pizzaria de fachada, a fim de libertar os remanescentes e deixar as almas descansarem. O jogo tinha uma premissa de resolver os mistérios, porém criou mais perguntas do que respostas. E sinceramente, esse plano é muito exagerado para eliminar 4 animatrônicos. Eles fazem toda uma pizzaria, criar mais animatrônicos apenas para destruir 4. E sem falar que esses caras têm dinheiro infinito, né, para fazer isso. E nenhum dos personagens são desenvolvidos individualmente, todos são utilizados apenas para o encerramento da história. Cada personagem tinha suas próprias ambições nos jogos anteriores, como a Circus Baby no Six Location, aparecendo como uma personagem manipuladora querendo orgulhar seu pai. Mas aqui aparece apenas querendo orgulhar o pai e esquece da parte manipuladora. Agora sobre a Puppet, não vejo sentido nenhum ela não atacar o William o jogo inteiro. Ela sabia que ele era o culpado e ela não faz nada quando vê ele. Henry fez um traje apenas para ela, que era para conter ela, e não muda nada. Se nos jogos anteriores o Fred não tinha qualquer relevância ou destaque, aqui se manteve o mesmo. Ele não tem qualquer objetivo, e se pararmos para pensar, não faz sentido ele buscar energia, sendo que ele é uma macarronada de fios. E a mesma coisa digo para o Scrap Trap, que é literalmente uma carcaça de um ser humano dentro de um animatrônico. E ele ficou literalmente 30 anos com energia, porém só agora que estava acabando. Sem falar que o William é muito burro. Ele sabia que era uma armadilha, mas foi de qualquer forma, sem planejamento, sabendo que seria eliminado. Poderíamos trocar o Molten Fred pelo Fred Tijolinho, que não muda nada. E isso se aplica a todos os animatrônicos desse jogo. E o grande finale é que o Golden Fred também está no jogo, com a personalidade deturpada, assim como todos. Ele literalmente não faz nada o jogo inteiro, e só aparece na cutscene final para salvar o William para garantir uma sequência de acontecimentos ridículos nos jogos sucessores. E essa é a história de FNAF 6. FNAF sempre foi um jogo de point click, e que estava evoluindo durante cada novo jogo. A diferença entre FNAF 1 e FNAF 5 é gritante. FNAF deixou de ser um jogo em sala fechada para se tornar um jogo linear com mais objetivos. FNAF estava caminhando para se tornar um jogo maior e mais interativo. Porém, voltamos para uma sala fechada, sem câmeras, sem máscara, sem lanternas, sem portas, sem nada, apenas um computador e uma ventilação. E o jogo se torna ainda mais decepcionante quando comparamos com o jogo anterior. Até o FNAF 1 tem mais interações com o cenário e com os animatrônicos. E vamos ser sinceros, em 2017 já existiam jogos com gameplay mais interativas e com um custo menor, por exemplo o Band, e FNAF tinha condições de fazer muito melhor, até porque FNAF até chegar no 6 faturou milhões, então não acho aceitável um jogo limitado desses para a época, ainda mais comparando com o jogo anterior. Durante toda a franquia, a cada novo jogo sempre era adicionado uma contramedida para afastar e evitar ser pego pelos animatrônicos.
E todos os animatrônicos tinham suas próprias formas de serem evitados. Por exemplo, no FNAF 1, o Fox precisava ser observado, no 2, adicionar a caixa de música para parar a Puppet, outro Springtrap precisamos enganar ele com sons, depois as lanternas que usamos para parar o Nightmare Freddy, e por fim adicionaram formas diferentes para parar cada personagem de FNAF 5. Porém no 6, todos são iguais e repetitivos, nenhum personagem se difere em nada. Os fãs de FNAF estavam acompanhando o jogo se desenvolvendo, criando teorias, acompanhando a história em constante evolução, o desenvolvimento dos personagens, a gameplay estava melhorando, inovando. Porém, no final vê um jogo onde não tem desenvolvimento de nada e um jogo que retrocede bastante comparado aos jogos da época e até mesmo com a própria franquia. Sem falar que o objetivo era acabar com tudo, porém esse jogo não é o último da franquia. Depois dele lançaram pelo menos uns 6 jogos e não tem sinal de parar por agora. E deixando claro, eu não odeio esse jogo, porém quando olhamos o que já foi feito e o que podia ser feito, não tem como negar o potencial desperdiçado do jogo. Então é isso, é apenas minha opinião. Vou ficar por aqui. E caso vocês queiram jogar um jogo de mascote horror, jogue Pop Playtime.